Glória a Deus. Mateus 18, no versículo de número 21. Olha o que diz a palavra de Deus. Quantas vezes, o título, né? Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Diga glória a Deus. Amém, gente? O que Jesus quis dizer com isso? Olha aqui para o pastor. Jesus quis dizer que nós não podemos parar de quê? De perdoar. Ah, pastor, se o senhor conhecesse o meu vizinho, o senhor não ia falar isso. Ele só falta me bater, porque ele me xinga todo dia. Eu já passei por isso também. E eu perdoei essa pessoa, e hoje ela é evangélica, amém? Diga glória a Deus. Hoje ela está na presença de Deus. Então nós temos que liberar perdão, amém? Isso vai fazer um bem tão grande para você que você nem imagina. Um bem tão grande. Aí diz aí no versículo 23: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com o seu servo. Diga glória a Deus. Deus ajusta conta com a gente? Sim ou não? Sim, né? Olha o que diz aí. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor, com letra minúscula, tá? É o patrão. Ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Amém? Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor, com letra minúscula, daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Diga glória a Deus. Não fecha a Bíblia não, olha aqui para o pastor. Assim é Deus. Jesus, ele falou esta parábola, mas ele na verdade estava ensinando como nós devemos nos proceder diante de quem? De Deus. Amém, igreja? Porque você vê, o servo devia pouco ou devia muito? Muito, né? Imagina, 10.000 talentos. Era uma fortuna e tanto, né, pastor? Era muito dinheiro naquela época, não tinha como pagar, né? Mas ele clamou, pediu perdão ao seu Senhor, para que ele perdoasse o quê? A dívida dele. Na oração do Pai Nosso tem isso, tem ou não tem? Não tem? Então Jesus estava certo quando ele falou sobre a oração do Pai Nosso, estava ou não estava? Para perdoar as nossas dívidas, porque muito grande era a dívida desse homem. E a minha? E a sua? A nossa dívida com Deus, tem como pagar? Não, não tem, nunca vai ter. É uma verdade. Desde que você saiu do ventre da sua mãe, desde que eu saí do ventre da minha mãe,
Até o dia de hoje, quem é que nos sustentou? Foi o Senhor. Diga glória a Deus. Ah, não, pastor, foi meu pai e minha mãe. E quem deu força a eles para eles trabalharem? Quem abriu a porta do emprego? Quem vestiu? Quem deu comida? Diga glória a Deus. Quem deu o pão de cada dia? Como está lá na oração também do Pai Nosso, né? Amém, gente? Então, como este servo, a dívida dele era muito grande, assim também é a nossa, com o nosso Criador. Diga glória a Deus. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Então temos que perdoar e também pedir o quê? Perdão a Deus. Qual é o mais fácil? Perdoar ou pedir perdão? Pedir perdão é mais fácil, né? São poucas pessoas que têm o coração para perdoar. É ou não é verdade? Mas se não perdoar, não entra no reino de Deus. Um coração amargurado, um coração triste, um coração cheio de ódio, não vai entrar no reino de Deus. É ou não é verdade? Nós temos que liberar perdão. Por isso que Jesus, ele falou sobre esta parábola ensinando. Ele deu um exemplo de 10 mil talentos, porque 10 mil talentos naquela época era muita coisa. Esse é o exemplo que ele deu a respeito de nós. Ele estava falando com os discípulos, com o povo ali na hora, né? Explicando para eles: a dívida de vocês também é muito grande para comigo. Diga glória a Deus. Amém? A dívida é muito grande, a dívida que nós temos com Deus. Por isso nós temos que dobrar os nossos joelhos e todos os dias pedir perdão a Ele. Amém, igreja? Pedir perdão a Deus. Não só pedir perdão a Deus, mas também perdoar o teu próximo, aquele que um dia te fez mal, ou sei lá, que te injuriou por alguma causa. Perdoa, libera o perdão. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Aí diz mais aí, ó. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Era bem menor que essa dívida, né? E, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: se paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Diga glória a Deus. Olha aí, né? Um mau exemplo. Quem concorda comigo? O que Jesus quis mostrar com isso? Se Deus, que é Deus, o Criador de tudo, Ele nos perdoa, quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? Você vê, esse homem devia 10 mil talentos e se lançou aos pés do servo, ou perdão, do senhor dele, e o senhor dele perdoou uma dívida que praticamente era impagável, como a nossa é com Deus. Amém? Ao sair dali, contente, feliz, porque o Senhor perdoou ele, o patrão dele, né? Ele encontra o seu conservo, quer dizer, o criado da casa dele, que também devia a ele. E o criado foi, se jogou aos pés dele, fez a mesma coisa que ele fez com o senhor dele. Mas ele não perdoou a dívida do criado. E enforcou o criado, pegou ele e lançou aonde? Na cadeia. Agora você vê, né, que o homem mau, né? Quer dizer, quando era para ele, estava tudo bem. Mas quando era para o próximo, ele se negou a fazer. É ou não é verdade? Tem gente assim? Tem? E como tem, né? Que se nega a fazer algo para o próximo.
Diga glória a Deus. Aí diz mais aí, o versículo 31, não é isso? Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado. Servo o quê? Malvado. Perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Diga glória a Deus. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Diga glória a Deus. Está vendo aí? Olha o que Deus está falando para cada um de nós, né? Se Ele, que é o Todo-Poderoso Deus, nos perdoa, se compadece de nós, é ou não é verdade? Nós também temos que nos compadecer do próximo, daquele que nos ofende, aquele que nos agride. É difícil, igreja? É. Mas nós temos que fazer, porque está aqui, ó. O ensinamento está aqui. Nós temos que perdoar. Nós temos que liberar esse perdão. Amém, igreja? Porque quem ensinou isso aqui não foi um fariseu, não foi um publicano, não. Quem nos ensina a perdoar é o próprio Deus. Foi o Senhor Jesus que falava naquela época e continua falando até hoje. Diga glória a Deus. Amém? E nos ensinando a sermos melhor. Você lembra quando Jesus falou que o reino dos céus pertence às crianças? Você lembra disso? Por quê? Você bate na criança, daqui a 5 minutos ela está te abraçando, está te beijando. Ela já esqueceu. É ou não é verdade? Ela já esqueceu. O coração de um ser humano adulto, para se igualar com uma criança, está muito longe. Muito longe. É ou não é verdade? Quem concorda comigo? As crianças são puras, né? As pequenininhas são puras. Você briga com ela, puxa a orelha, daqui a pouco ela está ali. Papai, mamãe, está te beijando, está te abraçando. Já esqueceu aquilo. No outro dia, então, nem lembra mais. Mas o ser humano é mais complicado, o adulto, né? Às vezes fica remoendo aquilo, remoendo. E aquilo vai causando um mal dentro dele, sem ele saber. Tem muita gente que adoece por causa disso, porque não libera o quê? Perdão. Diga glória a Deus. Amém, gente? Olha o que diz aí, ó, no 35. Vou repetir o 34 aqui, ó. E indignando-se o seu senhor, o entregou, 34, né? O entregou aos verdugos. Sabe o que é verdugo? Carrascos. Até que lhe passasse toda a dívida. Diga glória a Deus. Está vendo aí? Plantou o mal e colheu o quê? O mal. Se ele recebeu o bem, por que plantou o mal? Não é verdade? Se o Senhor dele perdoou a dívida dele, que era muito maior do que a do conservo dele, por que ele não fez o mesmo? É ou não é verdade? Porque aquilo foi um ensinamento para a vida dele. Quem concorda? Poxa, se o meu Senhor, era para ele pensar assim, né? Se o meu Senhor perdoou a minha dívida de 10.000 talentos, o que é a dívida desse homem perante a minha? Não é nada. Eu vou perdoá-lo também. Esse seria o certo. Mas não. Enforcou o homem, bateu e mandou ser preso. Mandou que prendesse até que pagasse a dívida. Aí, quer dizer, o mal que ele plantou, a semente maligna que ele lançou contra o conservo dele, voltou contra ele.
Já não tem aquele ditado que o feitiço vira contra o feiticeiro? Não tem os outros aí não falam aí fora isso? É ou não é verdade? Por quê? Por que tem esse ditado? Porque quem planta o mal, colhe mal. E o feiticeiro faz bem dos outros? Faz mal, né? Então quem planta o mal vai colher o quê? Vai colher o mal. Foi o que aconteceu com ele. E com ele foi pior ainda. Muito pior do que ele fez. Porque ele mandou prender o conservo. E o Senhor dele mandou prender e entregar os verdugos. Verdugo eram os carrascos daquela época. Eram homens que eram treinados para o quê? Torturar o ser humano. Diga glória a Deus. Era um homem que era treinado para isso. A especialidade dos verdugos era essa: torturar. Esse dia eu estava falando com a minha esposa que eu já vi cada filme, um negócio de tortura que não é mole não. Antigamente, na Segunda Guerra Mundial, os coreanos eles enfiavam bambu, afiavam o bambu. Já viu o palitinho de churrasco? Quem já viu? Enfiava na unha assim, ó. Quando pegava algum soldado americano, inglês, eles enfiavam o bambu dentro da unha para torturar. E enfiando um por um, até a pessoa contar o que eles queriam. Agora imagina os verdugos, são carrascos mesmo, treinados para isso. Imagina o sofrimento desse homem, porque ele não liberou o quê? Perdão. Olha o que causou para a vida dele. É ou não é verdade? Olha o que causou para a vida dele. Um mal muito maior do que aquele que ele fez. Diga glória a Deus. Aí diz mais assim, ó, no 35: assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um a seu irmão. Diga glória a Deus. Está vendo aí? Quer dizer, assim também fará quem? Deus, se nós não perdoarmos o nosso próximo. Quando fala irmão, não é só irmão de sangue não, tá, gente? O irmão aí, né, é o nosso próximo. Diga glória a Deus. Amém, gente? Então Jesus nos ensina. Por isso que quando Pedro falou para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes, Senhor? Aí Jesus falou o quê? Não, 70 vezes 7. Quer dizer, não deve parar de perdoar. Quer dizer, aí não é ficar contando, peraí, eu perdoei hoje, eu perdoo amanhã, aparece 70 vezes 7 e não perdoar nunca mais não. Amém, gente? Tem gente que é terrível, né? Porque era uma conta difícil de fazer. É uma conta mais difícil de fazer. Por isso que Jesus citou. Amém, igreja? Então temos que liberar esse perdão. Talvez alguém te fez algum mal, alguém te maltratou, te xingou, ou tratou você mal, né? E você leva essa mágoa com você. Vai até esta pessoa e pede perdão. Pede perdão a ela. Se ela quiser te perdoar, amém. Se não quiser, glória a Deus, você fez a sua parte. Amém? Você está fazendo e obedecendo o que está escrito onde? Na palavra de Deus. Então você sabe que para você não vai ter castigo, como teve para esse homem, porque você foi lá e pediu perdão. Ainda que essa pessoa não te perdoe, ainda que ela não te perdoe, mas você cumpriu com a palavra de Deus. Amém, gente? Diga glória a Deus. Quem entendeu essa passagem? Então pode aplaudir o nome de Jesus. Bem forte. Glória a Deus, gente. Hoje é o dia da ceia, né? Hoje nós vamos estar ceando. Amém, igreja? Mas antes da ceia, eu posso pedir a sua oferta agora, em nome de Jesus? Glória a Deus. Amém, gente. Pegue aí nas suas mãos, igreja, uma oferta para ajudar a obra de Deus.